Imagina aqui comigo, se tu tá operando no dólar no índice e tem a interferência dos famosos big players, quem são os big players? São os gestores. Todos os gestores usam um racional quando vão operar, que é separar na sua carteira o que é ativo de risco e o que é ativo de segurança. E sim, entre esse bolo de ativos estão o dólar, o índice, as ações, as commodities e também as moedas lá fora, moedas de emergentes. Tudo isso faz parte do bolo deles. E quando tu tá operando o teu bolo aqui no dólar ou no índice ou em outros ativos lá fora, tu tem que entender para onde que o cenário tá empurrando cada uma dessas classes, porque quando tu entende isso, o teu resultado tende a ser consistentemente a favor da maioria, a favor dos gestores. Então por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a diferença entre ativo de risco e ativo de segurança e como tu operar cada um deles com o maior nível de consistência possível. Óbvio que quando tu tá operando no mercado, qualquer influência dos big players, dos grandes players que geram preço no mercado, vai fazer uma diferença muito grande no nosso relatório. Por quê? Porque nós vamos pegar os movimentos que eles precisam passar dias fazendo e a gente consegue pegar, sair, pegar, sair. Então, vamos lá para esse vídeo aqui. Primeiro que tu precisa entender é que o mercado funciona como uma balança. O que acontece? Numa balança, quando tu bota mais peso desse lado, esse peso não abaixa e o outro levanta, e do outro lado esse movimento acontece? Pois é. No mercado financeiro, essa balança funciona separado por ativo de risco e ativo de segurança. O que acontece? O mercado não dá dinheiro em árvore, ele não tem dinheiro infinito. Então, todo gestor que tem lá, seja 100 milhões ou 50 bilhões, ele tem aquele dinheiro X hoje que os clientes alocaram lá. Este dinheiro vai fazer preço em todos os mercados do mundo, inclusive no nosso aqui, dólar, índice, né? Imagina, um valor de 50 bilhões faz muito preço no nosso mercado. Óbvio que não vai ser colocado tudo de uma vez, mas lembra da balança? Essa balança vai fazer mais peso para um lado ou mais peso para o outro. E o que é separado os pesos? Um lado da balança são os ativos de risco e outros são os ativos de segurança. E neste racional, tu usa a teu favor para o resto da tua vida. Sabe por quê? Porque quando acontece coisas no dia a dia do mercado, que se tu me acompanhar alguns dias, tu já deve ter visto eu fazendo lives todo dia 6h30 da tarde. E aquela live ali que eu faço aberta ao público é para explicar o cenário macro, o que aconteceu e o que pode acontecer amanhã. E assim a gente vai fazendo todo santo dia. Por quê? Quando tu entende o contexto macro, tu entende uma coisa, para que lado que os ativos podem ser empurrados. Primeira diferença entre ativo de risco e ativo de segurança. Os ativos de risco, eles são mais focados em busca de oportunidades. Ou seja, vamos lá, se tu tem um dinheiro e tu tá querendo aumentar a rentabilidade daquele dinheiro, daí tu vai optar por comprar ações, comprar criptomoedas, comprar outros ativos como commodities, tu pode comprar, porque commodities também tem uma volatilidade grande, petróleo e assim por diante. Tudo isso gera um movimento que de alta para esses ativos. Então, quando tu entende que ativo de risco é porque os caras estão querendo arriscar o dinheiro, estão mais otimistas, estão mais pró-risco, que a gente chama no mercado, tá? É o risk on que tu vai ouvir no mercado falar. Já os ativos de segurança são o exato oposto da balança. E isso é o que traz essa percepção, porque ali no ativo de segurança ele só é procurado quando tem medo no mercado, pessimismo no mercado e o que o gestor ou o mercado em si está precisando fazer, está precisando se proteger o dinheiro. Aí ele não vai querer mais arriscar em criptomoeda, não vai querer mais arriscar em ações, ele vai querer proteger o dinheiro. Aí ele pode proteger comprando dólar, comprando ouro, comprando títulos do governo americano. Cada um deles é procurado
para segurança. Então, naturalmente, eles tendem a ser o quê? Ativos de segurança. E este movimento, esta separação, é o que faz o jogo da balança que a gente falou. Como esse dinheiro precisa, não é assim, ó, ai, será? Não. Quando tu tem alguns milhões na mão, se tá acontecendo coisas ruins, tu vai ter que fazer assim na tua balança, ó. Tu vai ter que tirar um pouco de ativo de risco para poder aumentar aquele dinheiro em ativo de segurança. E a tua balança faz isso. E aí, o contrário também é verdadeiro quando tu tá querendo arriscar mais o capital. Tu tira um pouco de ativo de segurança e automaticamente bota em ativo de risco. E essa mágica, esse entendimento objetivo que tu aprendeu aqui, tu vai usar isso aqui pro resto da tua vida para operar no mercado. Sabe por quê? Vamos lá, vou te mostrar aqui um negócio bem simples e objetivo. E se tu gosta desses vídeos aqui, né, te inscreve no canal e deixa o teu like aí. Aí eu vou saber se é válido eu continuar a explicar essas coisas para ti. Vamos lá. Primeiro ponto. Olha isso aqui na tela. Tá vendo o que tá acontecendo aqui? Isso aqui na tela que tu tá vendo agora é o dólar em um dos dias. Ou seja, o dólar derreteu fortemente, caindo 62 pontos. Ok? O que o dólar é? Um ativo de segurança. O que supostamente pode estar acontecendo com os ativos de risco? Subindo. Correto. Olha só que legal. Olha o que aconteceu no mesmo dia no índice. 2.200 pontos de alta. Tu tá entendendo que a balança teve muito mais procura para ativos de risco e saíram ativos de segurança? Ou seja, aquele dinheiro que foi vendido dos ativos de segurança foi saindo do dólar, por exemplo, que é um dos ativos de segurança, foi entrando para os ativos de risco, foi entrando para a bolsa. Este movimento coordenado acontece com a maior frequência que tu imagina. Não necessariamente vai ser tão forte quanto foi esse dia, mas aqui eu deixei um exemplo bem nítido. E isso acontece várias vezes no mês, tá? Não é incomum acontecer tipo umas 15 vezes no mês, 10 vezes no mês, quando são meses mais voláteis, tá? Mas o racional é que mesmo que fique mais consolidadão, este é um movimento proporcional. Quem nunca viu quando o dólar dispara para cima, o índice cai? Ah, e tu fica pensando, não, então eu tenho que olhar para dólar para operar índice. Não. Tu tem que olhar nas coisas que geram impacto no mundo para gerar impacto nos ativos, entendeu? O que acontece? Quando tu tá operando, pode sair notícias de política, geopolítica, eventos macroeconômicos, tudo isso tem um peso na decisão de aonde que vai estar esse dinheiro. Esse dinheiro tá mais... O mercado como um todo tá mais com medo. Nessa situação que eu acabei de mostrar, tu acha que era medo que eles estavam? Não. O medo seria se eles estivessem comprando dólar e saindo da bolsa. Este era um racional de otimismo extremo. Eles estavam largando, festa, compra índice, vende o que tem em dólar e compra o índice. E tu vê que esses movimentos são duradouros ao longo do dia inteiro, em várias vezes no mês. Por quê? Os gestores, senhores, os big players, né, que todo mundo gosta de falar, eles não têm pouco dinheiro, óbvio, né? Senão não seriam big players, mas o racional é que se eles precisam fazer uma posição, não vai ser um clique numa boleta, vai ser ficar o dia inteiro comprando ou o dia inteiro vendendo. E isso não seria muito movimento se tivesse um gestor com, 20 milhões. Só que são, só no Brasil, centenas de gestores. Centenas. E no mundo, mais milhares. E o que acontece? O estrangeiro não opera aqui no Brasil? Opera, inclusive com um percentual de dinheiro maior do que o membro local. Então, só para te entender o peso do estrangeiro, o peso dos gestores no mercado. Então, quando tu tá operando um day trade, se tu te coloca só a favor de um cenário de otimismo, que é o cenário base que tu viu ali, naturalmente, em qualquer um desses momentos, tu estaria procurando o quê?
compra para índice. E isso tu poderia comprar aqui na abertura, tu poderia comprar aqui, tu poderia comprar aqui, aqui, aqui. E isso acontece não só o dia inteiro no índice, mas também acontece o dia inteiro no dólar. E tu entendeu que quando tu tá vendo esse direcional de a balança está se movimentando para cá. Opa, se a balança está se movimentando para cá, tem gente querendo vender os ativos de segurança e comprar os ativos de risco. E isso faz o mercado ter esse movimento consistente. E se consistentemente tu te colocar a favor desse cenário macro que vai fazer empurrar o ativo que tu opera, naturalmente tu acha que tu vai acertar mais ou errar mais? Pois é, só de operações equivocadas, de não ficar tentando comprar dólar nesse momento porque já caiu demais, aquelas teorias lá de chegou no setup, chegou no ponto X, Y, Z, só disso tu evita aqui no mínimo 80% das operações erradas que tu fazia. Não quer dizer que tu vai passar a acertar tudo, mas naturalmente tu tem muito mais chances de acertar, não é? Porque tu vai saber a direção do mercado, a direção predominante do mercado. Inclusive, tem uma aula introdutória para quem nunca entendeu nada sobre macro, ou quem já entende, né? E quer ver exatamente como transformar isso em operações. Tem uma aula introdutória que eu deixo aqui embaixo na descrição. Tu vai ali e assiste. É como operar a favor do mundo, como colocar o mundo a favor das suas operações. A base racional é essa. E o conceito da balança é usado 100% do tempo nas operações de day trade. Por quê? Porque é só isso que a gente precisa saber. Para que lado que o cenário está? Está mais otimista ou mais pessimista? Assim, naturalmente, tu consegue te colocar com mais vantagem e automaticamente, se consistentemente tu embarca a favor do mundo, o teu relatório passa de uma inconsistência para uma consistência de resultados e de um momento que tu estava tentando fazer trades para um lado e para o outro, começa a fazer só para aquele lado. Então, se quiser entender mais, é só ir ali na aula introdutória. Valeu, um abraço!